Bom dia. Vocês estão bem? Estou muito feliz essa manhã. Estava com muita expectativa por esse tempo juntos como igreja, podendo louvar o nosso Deus, podendo adorar junto com a igreja. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio. Nós precisamos desfrutar dessas oportunidades. Hoje nós daremos continuidade à nossa palavra, à nossa série aí, em 1 Coríntios. Então, se você quiser já ir abrindo a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 18. Na semana passada, o tema da nossa mensagem foi uma exortação à unidade. Hoje, de certa forma, o tema não mudou. Nós vamos continuar trabalhando o mesmo assunto, mas Paulo vai apresentar nessa perícope a base para a unidade. Então, eu queria, desde já, convocar os irmãos para que vocês pudessem prestar muita atenção nessa palavra que vai ser liberada aqui essa manhã. Não deixe que nada os distraia. Sempre que eu vou para as reuniões, eu vou com a expectativa de receber algo de Deus. Seja estudo, seja reunião de oração, seja no culto de domingo. E eu acredito que a postura de quem está esperando receber algo, ela diz muito sobre essa realidade, né? Sobre essa... E então, sempre que eu vou para uma reunião, eu tento, sempre que possível, ali estar com a minha Bíblia. Hoje em dia a gente tem os dispositivos, né? A gente tem a Bíblia no celular, isso facilita bastante. Mas eu sempre quero estar ali com algo que eu possa anotar. E vocês percebem, né? E eu acho que nós precisamos valorizar o que Deus tem liberado para nós. E anotar é uma das formas que a gente demonstra que está sendo valorizado, né? Que a gente guarda, a gente volta lá e a gente relembra e nós podemos, até no ato de escrever, ajudar a fixar na nossa mente, né? Isso é provado cientificamente, que nos ajuda a marcar a Bíblia. O simples ato de marcar a sua Bíblia te ajuda a memorizar a palavra que você está grifando. Isso não é misticismo, não, é ciência mesmo. Isso é provado. Então, que você possa criar esse hábito de marcar os versículos, seja na sua Bíblia digital ou na sua Bíblia impressa. Não é pecado, pode rabiscar a Bíblia sim, né? Não tem problema nisso. Acho que muitas pessoas, né? Não, eu não rabisco a Bíblia porque é a palavra de Deus. Cara, tudo bem, é a palavra de Deus. Aí você pode marcar os versículos que você julgar ali que precisam estar gravados no seu coração. Então, que você sempre venha para as reuniões, tanto no domingo quanto nos outros dias, com essa disposição. Eu vou receber algo de Deus nesse lugar. Então eu vou preparado, eu vou com o meu caderno, eu vou com o meu celular, mas eu vou anotar, eu vou marcar, eu vou, né? Isso certamente nos livrará do sono, de um monte de outras coisas. É essa postura que nos ajuda a se conectar com aquilo que está sendo construído nesse lugar. E então, voltando aqui para o tema da nossa mensagem hoje, que visa continuar, né? Paulo ali, ele está tratando ainda dos problemas da divisão que estava acontecendo na igreja de Corinto. E a verdade é que quando nós nos identificamos com a realidade da morte de Jesus na cruz, nós temos então uma maravilhosa base para a unidade espiritual. Entender essa palavra muda tudo, gente. A mensagem da cruz, por mais maravilhosa que seja para nós, para o mundo é uma loucura. E não é de se espantar que a gente encontre aí, por aí, muitos pregadores, né, que é muito tentador para muitos homens abrir mão do evangelho, porque é loucura.
É bem comum, inclusive, a gente encontrar pessoas relativizando o evangelho para se revelarem sábios para o mundo. E muitas pessoas acabam abraçando esses discursos, por quê? Porque elas se apaixonam pela sabedoria dos homens. E era exatamente isso que estava acontecendo em Corinto. Pessoas estavam apaixonadas pela sabedoria dos homens e estavam se afastando do caminho da cruz. Então hoje nós vamos focar nesse aspecto tão importante para a nossa era e para o evangelho, que é a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, desprezada pelo mundo, odiada pela carne, mas ela é a marca distintiva de um verdadeiro cristão. Todo verdadeiro cristão precisa ser marcado pela cruz de Cristo. Então vamos ler esse parágrafo a partir do versículo 18, 1 aos Coríntios, do 18 até o 25. A palavra de Deus, do apóstolo Paulo. Diz assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Então Paulo está desenvolvendo um contraste entre a sabedoria do mundo e a sabedoria de Deus. Já que eles amavam tanto a sabedoria ao ponto de estar sendo motivo de divisões. Era exatamente isso que estava acontecendo naquela igreja. Então Paulo ele vai bater na sabedoria carnal. Para vocês terem uma ideia como era a idolatria daquele povo, a expressão palavras coríntias era sinônimo de linguagem elaborada naqueles dias. Nos dias de Paulo, quando você falava assim, isso são palavras coríntias, significava uma linguagem elaborada. Para vocês terem ideia do contexto que a gente está falando aqui. Os coríntios, eles gostavam tanto de filosofia como o brasileiro gosta de futebol. Acho que essa é uma boa analogia. Os ídolos deles eram os filósofos, tanto quanto os nossos ídolos são os jogadores de futebol. Né? Eram aqueles que eram idolatrados na sociedade, eram os filósofos. Então, Corinto glorificou a sabedoria humana. Essa era a realidade local. Os coríntios, eles discutiam e debatiam todo tipo de opinião. É igual a maioria das pessoas hoje nas redes sociais, né? Especialistas em tudo. Mas eles, de fato, idolatravam os filósofos. E, infelizmente, esse espírito de intelectualismo invadiu a igreja. A igreja foi invadida por isso. Era isso que estava acontecendo lá. Então, Paulo, ele está indo na contramão do espírito do mundo. Quando ele começa a combater esse espírito que tinha invadido a igreja, ele está indo na contramão do espírito do mundo. É como quem diz assim, é sério mesmo que vocês estão se dividindo na igreja por causa de sabedoria humana? O motivo de vocês estarem criando grupos e divisões dentro da igreja é por causa de sabedoria humana? Esse é o questionamento de Paulo.
Como nós vimos no último versículo abordado na semana passada, Paulo pregava não com sabedoria de palavra, para que não se anulasse a cruz de Cristo. O caminho dele era o oposto da veneração da sabedoria humana entre os cristãos. A sabedoria humana, ela quer cair no gosto da multidão. E para cair no gosto da multidão, você vai precisar anular a cruz. Charles Spurgeon disse que é possível refinar uma doutrina até que a essência dela desapareça. Paulo escolheu se manter fiel à mensagem da cruz, que é uma mensagem de sucesso a partir do fracasso. Gordon Fee, ao introduzir o comentário dessa perícope, ele declara que esse parágrafo é crucial não só para o presente argumento, mas para toda a carta. Ele considera esse um dos momentos realmente grandiosos do apóstolo Paulo e das escrituras cristãs como um todo. Aqui, Paulo defende, com o apoio do Antigo Testamento, que aquilo que sempre fora a intenção divina e dessa forma sido prenunciado nos profetas, Deus agora havia realizado por meio da crucificação. O Criador e sustentador do universo deu fim à autossuficiência humana, conforme ela se manifesta por meio da sabedoria e dos estratagemas humanos. Nenhum simples ser humano, estando ou não em perfeito juízo, jamais teria imaginado o plano de Deus para a redenção por meio de um Messias crucificado. É absurdo demais, humilhante demais para uma divindade. Por isso ele segue dizendo no nosso primeiro versículo de hoje: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Os romanos, eles consideravam a crucificação uma morte apropriada para os escravos. Os judeus também a viam como vergonhosa. Nós podemos ver lá em Deuteronômio 21 a visão judaica sobre alguém pendurado num madeiro. Diz assim: se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Na concepção de qualquer uma que fosse a cultura daqueles dias, era inconcebível a ideia de um Salvador crucificado. Os salvadores normalmente eram deuses, reis, poderosos, ricos. A sociedade romana, ela havia sido edificada em torno do poder, da posição social, do status. Agora, associar poder a um homem crucificado era o cúmulo da desonra e fraqueza. Não fazia sentido. Como assim? Esse é o Salvador? Jesus é o rei que não salva do trono. Ele salva pendurado no madeiro. Por isso que Paulo fala assim, né? Aqui nesse versículo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem. O evangelho é contradição à sabedoria humana. Se buscarmos palavras que mais se adequem à sabedoria do mundo, nós vamos precisar anular a cruz de Cristo, como eu falei. Não tem como. Paulo, ele está fazendo um contraste e agora ele fala a partir da sua nova posição em Cristo, que é o que ele continua dizendo: mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus. Ele fala isso em Romanos também,
Romanos 1,16. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. A palavra de Deus opera de maneira poderosa na vida daqueles que a ouvem. Ou seja, daqueles que obedecem. Porque ouvir não é o que a gente talvez pense como ouvir, né? Tá todo mundo ouvindo aqui, gente? Sim. Tá todo mundo obedecendo? A palavra? Biblicamente falando, se não está obedecendo, não está ouvindo. Ouvir é igual a obedecer. Isso então nos leva à conclusão que nem todos ouvem. Por isso que às vezes a gente, né? A fé vem pelo ouvir. Se fosse assim, né? Se fosse só ouvir, vamos gerar fé em todo mundo. É só a gente pregar e todo mundo, né? Agora tem fé. Porque tá ouvindo, pô. Não é sobre isso. Como é que surdo seria salvo, né? Tem que obedecer. Ouvir é igual a obedecer. Então, o que prova que alguém creu na palavra de Deus é a obediência. Pô. Ah, eu creio em Deus. Aí tu olha para a vida do cara e fala assim, pô, tu crê mesmo? Crê não, pô. Não é possível. Não é possível que você tenha lido a Bíblia e tenha compreendido as palavras, entendido qual é o final da impiedade e esteja vivendo dessa forma. Pô. Não faz sentido. Pô. Você não crê em Deus. E aí, nós precisamos então aceitar que tem muita gente que fala que ama a Deus e que crê em Deus, mas que na verdade está indo para o inferno. Porque não tem como você crer, ou ouvir, ou obedecer essas palavras e não ser mudado. Pô. Se você ouve a palavra de Deus e não muda, você não está ouvindo. Você está só escutando, né? Mas não está obedecendo. Aí não adianta, gente. Não adianta. Então, se a vida das pessoas numa comunidade cristã não está sendo mudada, das duas, uma. Ou nesse lugar não se prega o evangelho, ou é uma comunidade desobediente. E aí, nos dois casos, o diagnóstico final seria o mesmo. Se trata de uma falsa igreja. Não tem igreja onde não tem caráter sendo aperfeiçoado. Não tem como. Porque senão é falar que o evangelho não é poderoso para mudar. Se tem gente verdadeira e sincera no meio, os impostores eles vão ser detectados e eliminados durante a jornada. É assim que um organismo vivo trabalha. É ou não é? Se tem gente verdadeira, uma liderança saudável, é o sistema imunológico da igreja. É o sistema imunológico do corpo de Cristo, que assumiu o compromisso de proteger os membros contra vírus e bactérias. Os pastores precisam assumir a responsabilidade de tirar os bodes do meio das ovelhas. Esse é trabalho do pastor. É ou não é, gente? Vocês estão felizes ainda? Nós vamos ver Paulo mandando entregar gente para Satanás nessa carta. Mas vamos deixar mais para frente. Nem sei quem é que foi presenteado com essa perícope, mas... Aí vai ter que falar, varão. Está escrito. Amém? Mas vamos deixar isso mais para frente, né? Falta muito, né? Amém. Vamos para o versículo 19. Aí ele fala assim: pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Esse pois está escrito significa que agora vou utilizar a palavra dos profetas.
Tipo assim, nem vem, porque isso nem é ideia minha, não. Eu estou falando de algo que já está escrito. E aí ele vai citar as palavras do profeta Isaías 29:14. Isso nos mostra que sempre foi o método de Deus expor a loucura da sabedoria meramente humana. A mensagem da cruz é o modus operandi que Deus utiliza para anular e destruir a sabedoria humana. Deus cumpre a profecia de Isaías na cruz. Versículo 20. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é fato que Deus tornou louca a sabedoria deste mundo? Em outras palavras, Paulo está questionando retoricamente. Tendo em vista o que Deus fez por meio da cruz, o que sobra dos sábios dessa presente época? Onde estão todos os mestres de sabedoria? Onde estão os filósofos gregos? Deus, com esse ato, não tornou os sábios em tolos? Ou melhor, Deus não teria com a cruz anulado a própria sabedoria deles? Qualquer conhecimento místico que uma pessoa venha a possuir sem a iluminação do Espírito Santo está incluído na sabedoria do mundo. Deus ridicularizou tudo isso. É uma nota de sarcasmo, gente, que está aqui. Deus tem bom humor. Ele está falando, cadê os mestres da lei? Cadê os filósofos gregos? Cadê os debatedores? Na nova tradução super atualizada está assim, cadê os bichão? Cadê os sabichão aí? Cadê os bambambam? João Calvino disse que o homem, com toda a sua astúcia, é tão estúpido em compreender por si mesmo os mistérios de Deus, quanto um burro é incapaz de compreender a harmonia musical. Por mais que o homem tenha, sim, inteligência e desenvolva isso muito bem, ele não é dotado de uma sabedoria que alcance os céus. Nós precisamos de Deus. A sabedoria humana é corrompida pelo pecado, gente. Então, a sua pobreza espiritual precisa ser assumida. Eu preciso de Deus. Por isso é que o reino dos céus é dos pobres em espírito. Não há nada em nós que nos leve até Deus. Nós precisamos dele. E aí no versículo 21, o apóstolo continua dizendo, visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Quando Paulo diz loucura da pregação, não é que seja loucura pregar, tá, gente? Pregação não é loucura, não. Acho que vale deixar isso claro, né? Aos que pregam aí, fica tranquilo. Loucura é o conteúdo da mensagem pregada. Um Messias crucificado. Isso é loucura. Vamos ver isso sendo confirmado nos versículos seguintes. Ou seja, a salvação, ela não vem por meio da sabedoria, mas por meio da loucura do evento da cruz. Para o mundo ainda é loucura. Imagina naquela época. Um Messias, um grupo de pessoas que depositavam toda a sua confiança em alguém que tinha acabado de morrer na cruz. Não seria muito arriscado eleger aquele homem judeu como seu salvador? Valeria a pena abrir mão da sua própria vida para segui-lo? E aí ele vai dizer no versículo 22, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria. Mateus 16, versículo 1, fala assim, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu.
Então aqui está bem claro os judeus pedindo sinal. Eles pediam sinais, eles queriam ver sinais. Já os gregos, eles respeitavam a sabedoria humana. Eles eram famosos por seu amor ao conhecimento. Então, esses dois grupos, eles ilustram, né, a ideia básica, a idolatria, essa ideia de idolatria que existe na humanidade. Paulo usa judeus e gregos para dizer, o mundo pensa assim. Dentro e fora da igreja, se tem demonstração de poder e sabedoria, as pessoas viram presas fáceis. Se tem demonstração de poder e sabedoria, quantos não têm sido enganados por isso? E aí, quando um desses supostos sábios ou poderosos são envolvidos em algum escândalo, fica todo mundo de queixo caído. Nossa! Como assim essa pessoa poderia ser capaz disso? Como assim isso seria possível? E sabe por que ficam surpresos? Porque nós somos facilmente iludidos pelo poder e sabedoria dos homens. É muito uau para pouco discernimento espiritual. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. E nós precisamos estar conscientes disso. E assim nós vamos sendo enganados. E para a maioria das pessoas, por pensarem assim, é muito melhor uma pregação onde vai ter um monte de gente caindo, babando, rolando, gritando, pulando, né? Muitos glórias e aleluias. Uau! Glória, aleluia! Muita sabedoria e poder sendo revelado. Uau! Ei! Ou será que é melhor uma pregação onde a gente não vai ter muito glória? Alguns ofendidos, outros sonolentos, porque talvez algo muito louco e contracultural está sendo falado, nada agradável aos nossos ouvidos carnais. Paulo sabia muito bem o que de fato era capaz de transformar um homem. E aí no versículo 23 ele fala, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. E aí, goste você ou não, aqui nós assumimos esse compromisso e não vamos abrir mão para agradar homens. A sabedoria de Deus está no Evangelho. Jesus é o maior milagre, irmãos. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. A cruz é o símbolo da nossa fé. Para muitos, é só um acessório legal para cordões, né? Um pingente bonito, estampa de camiseta, adesivo para carro, amuleto, né? É difícil para a nossa sociedade avaliar o tamanho da loucura da mensagem da cruz. Como isso pareceu ali para os primeiros povos, é difícil para nós calcular o peso disso. Então, um Deus que foi crucificado pelos seus inimigos. Precisamos avaliar a profundidade desse escândalo se nós quisermos compreender por que os coríntios estavam se afastando dessa mensagem em direção à sabedoria. Um Cristo crucificado é contraditório, gente. Ou você tem um Messias, ou você tem uma crucificação. Não dá para ter ambos, sabe? É tipo falar assim, gelo queimando.
doce e salgado. É contraditório, ou você tem um ou você tem outro. Na compreensão humana não se podia ter ambos. Messias, poder, Salvador. Crucificação, fraqueza. Fragilidade, derrota, humilhação. A mensagem cristã era e continua sendo um escândalo. Se não parece essa loucura, não tem evangelho. Jesus morreu como alguém que cometeu um crime, gente. E acredito que a maioria das pessoas não compreendem isso. A humilhação que a cruz representava naquela época. Isso só já é o motivo para nós termos a certeza de que não existe evangelho confortável. Não dá para pregar fofo. Dá para treinar fofo, Alama? Galera aí galera mais fitness aí que treina. Dinho, dá para treinar fofo? Dá, Thiago, para treinar fofo? Não dá para pregar fofo também. Tá rindo, Isabelle? Os pregadores fofinhos que dá vontade de levar para casa dificilmente estarão pregando o evangelho. Onde não tem evangelho, não tem mudança. A W. Pink, ele falou que a cruz é o sinal, a evidência do discipulado cristão. É sua cruz, não seu credo, que distingue um verdadeiro seguidor de Cristo do mundano religioso. É a cruz e não o credo. Não é o que se fala, é o que se vive. Se não tem uma cruz nas suas costas, você não está seguindo Jesus. No versículo 24, o apóstolo continua dizendo: mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Essa é a loucura do evangelho. Nós pregamos o evangelho do Cristo que foi desamparado na cruz do Calvário. Ele foi desamparado. Não foi desamparado pelas pessoas não, tá, gente? Foi desamparado por Deus. Por Deus. Às vezes nós lamentamos, né? Ai, ninguém me ama, ninguém me ajuda. Ai, ninguém me faz um convite. Ai, ninguém me serve nesse lugar. Jesus foi desamparado pelo Pai, pelo Deus Todo-Poderoso, que o ama. Por que me desamparaste? Não foram as pessoas, não, gente. Qualquer coisa que a gente possa sofrer nessa vida é muito pouco. Que preço é esse que foi pago por nós? Será que nós temos dado valor para isso? Deus fez cair sobre Jesus a iniquidade de todos nós. E como um verme, essa é a palavra, como um verme, ele foi desamparado e moído no meu e no seu lugar. Todos os que foram chamados por Deus foram representados por Jesus naquela cruz. E quem são os chamados? São os que creem nessa louca mensagem.
Os que creem, creem porque Deus os colocou nessa posição previamente. Você não creria se Deus não tivesse te chamado. Se essa loucura de um Messias crucificado na cruz, que morre pelos seus pecados, ressuscita e te chama para abrir mão da sua vida também, se essa loucura faz sentido para você, comece a louvar a Deus, porque Ele te chamou. Se essa loucura que está sendo declarada aqui essa manhã faz sentido para você, comece a louvar a Deus, porque por você mesmo, você jamais escolheria esse caminho. Você jamais escolheria estar aqui essa manhã, nesse lugar, ouvindo essa mensagem, se Deus não tivesse te chamado. Se isso, ao invés de te trazer um sentimento de revolta, mas pelo contrário, faz o seu coração queimar, agradeça a Deus. Se essa louca mensagem te dá prazer, só Deus poderia fazer isso por você. Eu amo a passagem que Paulo revela em Romanos 8, todo o processo da vida desses chamados. Esses chamados por Deus. A nossa jornada está definida pelo próprio Deus. Lá em Romanos 8, 28, ele fala: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esse também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Isso precisa nos ensinar outra coisa também. Um lugar de humildade e compaixão. É que estar em Cristo não significa você ser mais sábio do que outras pessoas. Você ser mais inteligente. Mas simplesmente porque Deus te escolheu e te chamou. Se Ele não te chamasse, você não viria. E aí no versículo 25 ele fala: porque a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Eugene Peterson, em sua versão poética da Bíblia, ele traduz esse versículo com as seguintes palavras: a sabedoria humana é quase nada comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. A cruz, uma demonstração de fraqueza aos olhos do mundo, torna-se, paradoxalmente, a maior demonstração de força e vitória na perspectiva divina. O Cristo crucificado, uma loucura e escândalo para muitos, é para nós a mais profunda expressão de sabedoria e de poder de Deus. Richard Lenski disse que se perguntassem aos homens como Deus deveria proceder para salvar o mundo, certamente não responderiam enviando seu filho para a cruz. Como disse Matthew Henry, vivermos através de alguém que morreu, sermos abençoados por alguém que foi amaldiçoado, sermos justificados por alguém que foi condenado, foi tudo uma loucura. Tá, Léo, mas o que eu faço com todas essas informações? Que aplicação prática eu tenho para a minha vida através dessas palavras? Agora é a hora que você levanta, pega a sua cruz e segue a sua jornada. Quem não tem compromisso com Deus
mais compromisso com a sua própria imagem, vai querer amenizar essa mensagem. Mas a verdade é que somente a pregação da cruz tem poder para libertar pessoas. E como falado aqui na semana passada, eu falei hoje no início também, o teor da mensagem não mudou. Paulo está falando sobre a questão da unidade. Ele está tratando o problema da divisão. E ele está falando, a cura está na cruz. É na ousada entrega de Jesus que nós compreendemos que não há decepção, não há divisão, não há mágoa, não há nada nas nossas relações que a cruz não seja capaz de curar. A decepção só dói onde existe afeto verdadeiro. A gente só dá esse poder para quem nós entregamos o nosso coração. Essa é a verdade. A entrega de Jesus nos mostra que todas as pessoas, mesmo que errem, elas são dignas do nosso perdão. Porque Ele perdoou os nossos pecados. Nós não fizemos nada. Ele nos amou primeiro. A escolha de amar primeiro tem que ser nossa. Esse é o recado que Paulo está dando com essas palavras para a igreja de Corinto. Ele está falando o que está causando divisão aí no meio de vocês é porque vocês não entenderam a mensagem da cruz ainda. Vocês não entenderam o tamanho do perdão que vocês receberam. Por isso que vocês acham que o outro não é digno do seu perdão. Você precisa entender o tamanho do perdão que você recebeu. É exatamente isso que Paulo está falando. Quanto mais você compreende o tamanho do seu perdão naquela cruz, mais você amará o seu próximo como a ti mesmo. E a pergunta é, até que ponto você está disposto a viver como um servo sofredor? Se somos cristãos, o nosso chamado é para seguir alguém que sofreu e sofreu muito. Isaías 52:14 fala assim, como muitos pasmaram à vista dele, pois o seu aspecto estava tão desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens. Esse é o Jesus que nós temos imitado? Estamos dispostos a sofrer e servir os nossos irmãos como Jesus fez? Jesus morreu pelos seus irmãos. Estamos dispostos a morrer pelos nossos? Somos irmãos de verdade? Essa é a mensagem que Paulo está comunicando aos coríntios. Jesus morreu pelos seus irmãos. Estamos seguindo a Jesus? Será que você está mesmo seguindo os passos de Jesus? O Dinho, essa semana, me falou sobre uma história bem interessante. Eu queria que vocês prestassem muita atenção nessa história. De um homem que foi ao médico após passar semanas com alguns sintomas. Depois de examiná-lo cuidadosamente, o médico então chamou a esposa do paciente para falar com ela em particular no seu consultório. E disse, seu marido tem uma forma rara de anemia. Sem tratamento, ele morrerá dentro de algumas semanas. A boa notícia é que essa doença pode ser tratada. A senhora terá de preparar para ele refeições saudáveis e caseiras no café da manhã, no almoço e no jantar, e dar-lhe muito pão fresco e tortas. São essas coisas que vão dar ao seu marido a nutrição de que ele precisa para combater essa doença. Mais uma coisa, o sistema imunológico dele está fraco. Por isso, é importante que a sua casa esteja sempre impecável. A senhora tem alguma pergunta? A mulher não tinha nenhuma pergunta. A senhora quer dar a notícia ou quer que eu dê? Perguntou o médico. Eu dou, respondeu a mulher.
Ela entrou na sala de exames. O marido, percebendo a gravidade da sua doença, perguntou-lhe: é ruim, não é? Ela fez que sim com a cabeça, com lágrimas brotando dos olhos. Com um soluço, a mulher falou sem pensar: o médico disse que você vai morrer. Algumas pessoas simplesmente não estão interessadas em sacrifício. Mas Cristo demonstrou uma disposição de renunciar tudo, até mesmo em sua vida, para assegurar a salvação de todos os que creem. Nesse exemplo, nós vimos uma relação de marido e mulher. Imagina se estivéssemos falando de simples amigos. Amor sacrificial sem esperar nada em troca, só nascendo de novo. Só sendo batizado na morte de Cristo. Não existe cristianismo sem cruz. Diante da cruz, nós temos duas opções. Ou a gente foge, ou a gente morre nela. E aí, meus amigos? Qual é a nossa escolha? Eu quero orar para que o Senhor possa derramar mais do amor dele em nossos corações.